Olá, sou Ari Protásio, um apaixonado pela vida e hoje, continuando os nossos papos à distância, estarei conversando com meu amigo Laércio Santana, onde nós iremos falar um pouco sobre acessibilidade, trazendo o smartphone aí desde a época que ele chegou aqui no Brasil até os dias de hoje. Mas antes, você não se esqueça, deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, pois só assim o YouTube vai poder mostrar aí esse vídeo para muitas pessoas. E hoje é com muita alegria que eu trago meu amigo Laércio Santana para esse bate-papo, onde nós iremos trazer aí algumas informações curiosas. Seja bem-vindo, Laércio. Olá, Ari, muito obrigado mais uma vez. Estar aqui no seu canal é sempre um prazer, uma alegria, uma honra muito grande, Ari. E falar do que a gente gosta, né? Falar de tecnologia é muito prazeroso. E você falou assim, né? Celular desde a época que ele chegou no Brasil, dá a impressão assim, que faz tantos séculos que isso aconteceu, e na verdade não é isso, né? Os celulares chegaram na década de 90, eles chegaram por aqui, e ainda de um jeito muito diferente do que nós temos hoje, né? Eram uns tijolões bem grandes, pesados. A gente, se não usasse o celular durante um dia inteiro, uma bateria durava 8 horas em stand-by. Não sei se você se lembra dos seus primeiros celulares, que pesava quase meio quilo aquilo, você lembra? Aquilo parecia uma arma, né? Se você não tomasse cuidado, você podia machucar alguém com aquele negócio, porque era pesado, era grande, né? Ai, se caísse no pé, né? Motorola PT550, não é isso? Sim, mas a grande sacada e que a gente vivia comparando era quem tinha o menor smartphone, né? Desculpa, o menor celular. Na época não era smartphone, era o menor celular. E quanto mais miniaturizado, mais chique e mais moderno ele era. Só que acabava trazendo umas dificuldades, porque quanto menor, mais apertadinhas eram as teclas e a gente tinha que se virar. E eu lembro ali, quando mais ou menos em 98, 99, você comprou aquele celular bem pequenininho. Eu tinha comprado um StarTAC em 1997 e já era um dos tops da época. E você depois comprou um que era metade daquele. E falou, olha, mas como é que seu dedo cabe para apertar aí? Aí você começou, não, você aperta 4 para a direita, 2 para baixo, não sei quanto para cá, aí você cadastra na agenda. A gente decorava todos os passos, porque não era possível a gente ter um retorno, não tinha acessibilidade nenhuma, né? Você se lembra dessa época? Eu me lembro muito bem disso, sim. E tinha um detalhe, né, rapaz? Que se você ficasse ali 2 semanas sem fazer aquela operação, eita, nossa, esquecia, né, como colocar um nome na agenda, porque o celular, naquela época, de verdade, ele só era um telefone, né, Laércio? Muito uma agendinha que cabia aqui 32 nomes, lembra? Eram só 32 nomes que cabia naquela agenda, rapaz. E já era um negócio... Os primeiros era fantástico modelos, aquilo, sim. né? Eu acho que a coisa começou a ganhar um outro status ali, porque quando a gente começou a juntar 2 tecnologias daquela época. Você lembra ali do pager, que era Lembro! As pessoas tinham um aparelhinho do bip, você ligava para o lugar e mandava a mensagem para a pessoa, depois você tinha que ir no orelhão ligar para saber que mensagem qual era a mensagem. Eu tive isso daí, rapaz. Tive um funcionário que usava, o Arnaldo, ele usava o pager e eu mandava mensagem para ele, tinha que ir até um orelhão. Aí, depois de 1 ano e pouco, teve uma evolução que foi fantástica, rapaz. Começava a chegar as mensagens no próprio aparelhinho. A gente falou, porra, agora o negócio ficou bom, né? Então, aquilo pra gente era fantástico. Eram os torpedos, né? Foi quando o celular incluiu os torpedos. Só que aí... Exatamente. Só que as pessoas com deficiência começaram a ficar com dificuldade, porque se a gente não conseguia decorar mal a gente conseguia decorar como colocar um dado na agenda, ativar ou desativar uma campainha, uma mensagem era impossível da gente digitar. Só que aí surgiu um sistema operacional chamado Symbian, que era da Nokia, que trouxe uma série de funcionalidades novas em termos de recursos desse sistema operacional, e isso permitiu com que fosse criado um leitor de telas para celular. Aí
nós tivemos o nosso primeiro leitor de telas que nos dava total independência, que é o Talks, e a gente já conseguia usar os tecladinhos numéricos. Depois o tecladinho numérico virou aquele teclado QWERTY. Por que virou QWERTY? Porque com a necessidade de escrita, surgiram as redes sociais, já não era mais suficiente só o teclado numérico. E aí nós já estávamos acompanhando esse processo e a gente já conseguia usar, a gente usava o MSN pelo celular, a gente já conseguia mandar torpedo, já estavam surgindo os primeiros smartphones, isso no começo dos anos 2000. Só que aí eu queria voltar um pouquinho atrás para poder lembrar que do momento que o celular deixou de ser apenas um telefone e começou a agregar outras ferramentas, né, Laércio, que até então nós não tínhamos acesso. Lembra que quando falaram para a gente que o celular tinha uma calculadora, tinha um cronômetro, você lembra disso? A gente falava, meu Deus, como é que pode, né? Uma calculadora, um cronômetro. Você lembra quando começou? Sim, sim. Essa foi a junção das tecnologias, né? Nós juntamos o pager que foi embutido no celular, aí morre o serviço de pager e fica o serviço das redes telefônicas já num formato atual e digital, né? Veio as novas formas de comunicação e com ela vieram os recursos novos. Agora, o que eu acho que é um grande diferencial, e aí a gente tem que dar uma palmatória para a Apple, foi o surgimento do iPhone, o primeiro iPhone em 2007. Por quê? Porque além de ele trazer uma tela tátil, que já vinha com alguns aparelhos, mas ainda de uma forma muito embrionária, a Apple trouxe na época um novo conceito de interação com as telas táteis, o smartphone com ícones e com uma forma diferente, com um sistema operacional novo na época, que era o iOS. E aí, não sei, passou aquele estresse de imaginar, a gente estava tão feliz com o nosso tecladinho, QWERTY. O QWERTY, né? A gente digitava com tela tátil, como é que o cego vai se virar? Você lembra desse dilema? Lembro, aliás, eu me lembro o primeiro celular que eu peguei com aquela tela toda lisa e eu pensava assim, meu Deus, né? A gente está acostumado com tantas teclas, né? Porque o teclado QWERTY, ele nos dava uma facilidade incrível, a gente conseguia digitar com uma rapidez super legal. Eu peguei aquele telefone liso e falei, agora eu tô perdido, né? E eu me lembro até o primeiro Android que eu comprei, rapaz, eu, assim, nos primeiros minutos, sabe quando você pega aquele negócio assim e você é obrigado a sair da sua zona de conforto, você fala, caramba, e agora, né? E foi tudo uma questão de adaptação e a gente percebeu que aquela tela não nos assustava tanto quanto parecia, né, Laércio? E por quê, na verdade, né? Porque aí vale a pena a gente fazer algumas observações, né? Com a chegada do iOS e com a chegada do Android, primeiro com o iOS, a Apple teve uma sacada muito importante que virou cultura e hoje já está presente no Android, no Tizen da Samsung, enfim, em vários outros sistemas operacionais, que foi o seguinte, ao invés de se criar um smartphone para pessoa com deficiência, ao invés de se criar um sistema operacional exclusivo para pessoa com deficiência, não, embutiu-se o código de programação da acessibilidade dentro do próprio sistema operacional. Então, não foi necessário se criar uma logística de construção de um celular específico para um público que, se considerarmos todo o cenário, né, todo o público mundial que usa smartphones, o público com deficiência é realmente um número pequeno. E isso demandaria uma logística complexa de criação de um produto específico para esse público. Embutindo o código de programação dentro do sistema operacional e permitindo com que a gente usasse exatamente o mesmo equipamento, pode-se diluir o custo desse código no todo, o que ficou insignificante e nos trouxe muito mais do que a acessibilidade, trouxe uma igualdade de oportunidades, porque a partir do momento em que qualquer celular
agora já um smartphone na época, né? Qualquer smartphone já trazia embutido um leitor de telas, eu não precisava ir num local, instituição ou empresa específica para comprar o meu smartphone. Eu podia chegar numa loja e comprar o smartphone assim como qualquer outra pessoa e sair da loja com ele já falando, porque estava no sistema operacional embutido. O Android seguiu isso logo a seguir, já embutiu também o leitor de telas no próprio Android, então qualquer smartphone que tenha Android, que tenha iOS, e mais recentemente as televisões, como passaram a ter Android, a gente pôde instalar o leitor de telas nesse Android da TV, então as TVs, Smart TVs, também passaram a ter acessibilidade para nós, e empresas como a Samsung, que tem o seu sistema operacional próprio, que é o Tizen, não quis ficar para trás e perder a concorrência e lançou o seu leitor de telas embutido na TV. Então, hoje nós já temos empresas de televisões concorrentes com leitores de tela que vem embutido. Eu compro uma Smart TV Android, uma Smart TV da Samsung e tenho leitores de tela embutidos nela. Mais recentemente, a Amazon chegou no Brasil com essas caixinhas inteligentes da Echo, que trazem a Alexa como sistema operacional, e a Alexa já tem o Voice View, que é um sintetizador, um leitor de telas embutido dentro da própria Echo, que me permite usar os recursos da Amazon também com acessibilidade. Então, Ari, eu entendo que esse 2007 foi um marco no sentido não tanto da acessibilidade que nos proporcionou o primeiro smartphone, mas sim com o novo conceito de entender que nós podíamos trazer, sim, os recursos de acessibilidade nos mesmos produtos que todo mundo compra, e isso não custava mais caro para ninguém, só que nos dava condição de igualdade, nos permitia ser incluídos na sociedade de forma igualitária, né? Quando você compra um produto, você não está pagando menos por ser um deficiente. Você paga igual. Aliás, produtos que são voltados exclusivamente, por exemplo, para nós cegos, né? Produtos que são voltados para nós. Nós temos um produto que já foi até mostrado aqui no canal, aliás, foi até no vídeo de comemoração que você estava, com uma linha Braille, né? Que é uma coisa voltada só para o cego. Aquilo que é voltado só para o cego é muito caro, porque é produzido em pequena escala. Agora nós estamos trazendo aqui situações que ela pode até sido pensada, o desenho da acessibilidade, o designer que criou aquilo pode ter criado aquela acessibilidade pensando no cego, mas você veja bem, hoje os smartphones têm recursos aí que beneficia, claro, nós, pessoas com deficiência visual, mas acaba beneficiando outras pessoas também, não é verdade? Você concorda Ari, com isso? eu te dou alguns exemplos muito interessantes. Sim. Dislexia são pessoas que elas têm dificuldade de ler. Elas são pessoas inteligentes, tem gente que acha porque alguém não consegue ler que alguém que seja mais incapacitado do que outro. Isso não é verdade. É uma deficiência cognitiva, mas que, se a pessoa ouvir o texto, ela compreende aquilo perfeitamente bem. E existe um recurso nos celulares que a pessoa pode selecionar um texto, ela vai lá com os gestos e marca um texto e pede para o leitor falar aquele texto. Minha esposa usa muito isso. Aliás, Ari, você sabe que tem uma história muito curiosa que eu achei muito interessante em relação a essa coisa de leitor de telas, que eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava aqui no escritório, eu fui em direção ao meu quarto, cheguei lá, eu escuto o leitor de telas falando, perguntei para minha esposa, o que aconteceu? Que leitor está falando aí? É que eu esqueci meu óculos na cozinha, queria saber se a bateria já está carregada. Como ela estava acostumada comigo, ela sabia como ativar e desativar rapidamente o leitor de tela do celular. Ela simplesmente foi lá, ativou o leitor de tela, foi no ponto onde estava a bateria, ouviu a informação do nível de bateria que estava sendo carregada e desativou de novo o leitor de telas. Ou seja, não é uma pessoa com deficiência, mas que se beneficiou do recurso de acessibilidade. Por quê? Porque ela sabia e ela conhecia
esse recurso por ver me usando todo dia essa coisa do tira leitor, põe leitor, ativa daqui, ativa de lá. Ela pegou o jeitinho e tirou proveito. Aliás, aproveitando esse gancho, é muito importante você que tem o seu smartphone aí entender o seguinte: cuidado quando você for lá. Deixa eu ver como é que funciona essa questão do leitor de tela. Cuidado, porque quando você aciona o leitor de tela, a forma de você se conectar com a tela, os comandos, eles são outros, né, Laércio? E as pessoas muitas vezes acabam ficando enroladas, né? Muito bem lembrado, isso acontece bastante comigo quando faço algumas palestras e falo que todos hoje que têm um smartphone, eles têm recursos de acessibilidade já embutidos. Só que se a pessoa habilitar o leitor de telas, a forma de interação com a tela passa a ser diferente. Com certeza, né? Então, é bom tomar cuidado. É bom tomar cuidado. Muito cuidado. Se você habilitar, é muito provável que você não consiga desabilitar sem a ajuda do Ari. Do Ari, tá? Não. O especialista aqui é ele. Eu vou na carona. A gente fica assim, mas esse cuidado é importante. Tem até uma história ali de um professor doutor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que eu não vou citar o nome, mas ele foi experimentar um leitor de telas alternativo aí que andaram criando, e ele ativou, rapaz, e não conseguia mais desativar o leitor, porque a interação mudou. E ele falou, meu Deus do céu, eu vou ter que formatar o celular, porque eu não consigo mais desativar. E um sobrinhozinho de 4 anos pegou 2 dedinhos assim, puxou, arrastou a tela de um lado para o outro, aí uma parte rolou e apareceu um botãozinho fechar. Aí ele falou, o netinho dele falou assim, vovô, aperta aqui. Colocou lá e tirou o leitor de telas. Ele ficou sem graça. Ele, o professor, e o netinho dele conseguiu desligar. Porque às vezes a gente não pensa muito em como é que resolver certas coisas, né? Porque existe uma coisa do ser humano, né, que é nato da gente, que é a curiosidade, né? Pô, se tem, deixa eu ver como é que é esse negócio. Só que você querer ver e ativar algumas coisas, você pode acabar se complicando um pouquinho, né? Então, por outro lado, tem alguns recursos que valem a pena a pessoa saber. Os smartphones, eles têm uma lupinha que pode ser ativada para ampliar um pouco a letra, para a pessoa ler que legal. Em alguma dificuldade. Ela pode deixar a letra com um tamanho um pouco maior, ela pode mudar o contraste. Tudo isso são recursos que melhoram o conforto visual de quem não tem deficiência, mas às vezes, para ler uma letrinha muito pequena, às vezes o ENTA já chegou, rapaz, e quando chega o ENTA, não tem certeza. Vem os óculos, né? Viu? Então, é interessante a pessoa saber que ela tem hoje, nos smartphones, um poderoso recurso de acessibilidade na mão e dá para tirar proveito, né? Eu sempre falo, e nas situações mais inusitadas, às vezes você pode imaginar, você acha, muitas pessoas não imaginam que as pessoas surdas possuem smartphones. Para que ele tem smartphone se ele não ouve? Mas, gente, uma das últimas coisas que a gente faz atualmente com o smartphone é justamente fazer ligação. As pessoas surdas utilizam o smartphone para poder conversar através das redes sociais. Muitos surdos conhecem a língua portuguesa, sabem escrever, e o smartphone é um grande companheiro, ajuda muito. E outros usam os serviços e recursos disponíveis pelo governo ali, que as pessoas se conectam a um telefone, uma central telefônica. Nessa central telefônica tem uma pessoa intérprete de Libras. Aí, vamos supor o seguinte, eu, cego, quero conversar com um amigo surdo. Eu ligo para essa central, a central fala comigo pelo telefone, mas se comunica via conferência de vídeo com essa pessoa surda. Então, eles conversam via Libras fazendo gestos, a pessoa interpreta por voz o que o surdo falou, eu ouço o que o intérprete falou, respondo para o intérprete que sinaliza para o surdo. Ou seja, os smartphones passam a permitir que uma pessoa cega converse com uma pessoa surda sem problema. Olha que conexão fantástica, né, Laércio? Quem pensava isso há uns 30, 40 anos atrás, não é? Olha, quem pensava ali que eu cheguei aqui em casa do médico e o médico ele falava pouco, ele me deu um atestado médico. Aí cheguei em casa e falei, mas peraí, esse cara me deu só as horas ou me deu o dia inteiro?
se for 2 horas, eu não posso ir para o trabalho, que eu não posso chegar numa empresa e entrar lá se eu estou de licença aquele dia. E não ficou claro para mim. Não deu outra. Eu peguei meu smartphone, conectei num programa de comunicação por vídeo, a minha sobrinha estava por lá, chamei ela na conversa de vídeo, coloquei Posicionou o atestado posicionei ali. lá, e lê aqui o que está escrito. Aí ela deu aquela notícia que eu adoraria receber, tio. É 1 dia de afastamento. É tudo que eu preciso. Muito bem. Eu digo que ninguém hoje vive sem um smartphone, né, Laércio? Não Hoje vive, não dá olha, mais, não né? vive. E assim, Você me... para as pessoas que enxergam o smartphone é um entretenimento, é uma questão de comunicação, para nós ele vai além, né? A pessoa com Vai. deficiência, ele é uma ferramenta, porque eu posso fotografar um documento, fazer um OCR, que é um serviço de Object Escanear, né? Character Recognition, que ele reconhece o texto e o leitor fala o que está escrito naquele papel. Ou seja, de certa forma, eu consigo ler um papel que até então seria impossível que eu lesse sozinho. Só não dá quando é manuscrito. Letra de médico não dá, por isso que eu tive que ligar para minha sobrinha. Senão, nem precisava dela. E hoje ainda existe um serviço chamado Be My Eyes, que é muito interessante. Né? Você conhece aí o Be My Eyes? Conheço, né? Que nós temos aí os voluntários por todo mundo, né, Márcio? Exato. E aí as pessoas se cadastram no serviço como voluntários ou como usuários. Os voluntários são pessoas que ficam dispostas a receber uma chamada de um usuário com deficiência para perguntar o que eu fiz com a minha sobrinha. Olha, eu estou com esse par de meia aqui, as duas são da mesma cor, porque às vezes a pessoa com deficiência mora sozinho. E coisas básicas podem ser resolvidas através de uma câmera de celular com alguém que tenha boa vontade de dar essa pequena colaboração. Então, tudo isso faz com que os smartphones, para uma pessoa com deficiência, seja uma grande ferramenta, né? Você sabe, Laércio, que você me remeteu a uns 3 vídeos atrás, eu estava comentando sobre a falta de acessibilidade nas embalagens, por exemplo, latas de alimentos, por exemplo, uma lata de creme de leite ser igual a uma lata de doce de leite da mesma marca, e você vai abrir uma cerveja ou um refrigerante que tem o mesmo formato. Você com o smartphone na mão, você já tem a condição de, mesmo morando sozinho e não enxergando, você aciona um serviço desse, ou fotografa e manda para uma pessoa ler para você. Então, olha o quanto, né, o smartphone ele passou a ser importante em nossas vidas, né, rapaz? É fantástico isso, né? Aproveitando o seu gancho aí, você vê que eu até me lembro de vídeos seus, acho que de mais de 1 ano, que você até fez um dos vídeos falando de uma máquina de café e mostrando como você usar e do que poderia ser melhorado na questão da acessibilidade. Foi um dos primeiros vídeos do seu canal. Sim, é verdade, eu fiz então, lá. Então, assim, essa luta ela já é antiga, porque é importante a gente fazer umas colocações aqui, que é o seguinte: não basta nós termos um smartphone com o nosso leitor de telas. Ele, por si só, não resolve tudo. É muito importante que os produtos e serviços considerem que serão utilizados por pessoas com deficiência e cuidados sejam tomados no seu desenvolvimento. Então, os aplicativos que estão nas lojas, tanto na Play Store como na Apple Store, os sites, os serviços governamentais, se eles não forem construídos adequadamente, ou seja, se não forem tomados cuidados e requisitos de acessibilidade não forem seguidos, mesmo com o nosso leitor de telas, nós teremos muita dificuldade para conseguir realizar aquela tarefa, usufruir daquele produto ou serviço. E esse é um trabalho muito importante que a gente tem que fazer com os fabricantes e desenvolvedores, principalmente colocando a seguinte questão: se você vai desenvolver um novo produto, pense no seu produto já com acessibilidade desde o projeto. Porque se a acessibilidade for projetada junto com o produto, a acessibilidade tem custo zero, porque ninguém precisa comprar nenhum programa especial, nenhuma ferramenta especial para tornar um site, um aplicativo ou um serviço governamental acessível. O que precisa é
postura, é técnica, é saber a melhor maneira de implementar o código de programação para que os leitores de telas embutidos nos smartphones sejam capazes de interpretar aquilo e falar de forma a que a gente consiga usufruir daquele serviço. Quando você estiver desenvolvendo um produto, e se você pensar que esse produto é para determinada deficiência, chame os deficientes para poder opinar. Não é verdade, Laércio? Porque só nós sabemos da nossa necessidade. Eu acho que a grande sacada é assim, quando você cria uma acessibilidade pensando num grupo, sem querer, você acaba atendendo muito mais do que aquele grupo que você, a princípio, criou aquela acessibilidade, não é verdade? Porque hoje isso pode ser uma lei, mas pode ter a lei que for, se não tiver atitude, que a gente fala muito, né, Laércio, da acessibilidade atitudinal. Se o engenheiro compra a ideia, é a atitude dele que vai fazer com que a sua equipe desenvolva um produto acessível. Você concorda? Mas totalmente. Assim, essa coisa, né, essa conversa, porque a acessibilidade é caro. Não, a acessibilidade não é caro. Se houver uma equipe treinada com conhecimento, a acessibilidade realmente não é caro. E, assim, eu acho que, acima de tudo, a gente não pensar no custo, é pensar no valor. E custo e valor é diferente. Custo é quanto custa. E valor é o quanto que aquilo trará. Você imagina alguém que desenvolveu, ou alguém que fez parte de um projeto, como, por exemplo, desse software que nós estamos usando aqui, nós dois, pessoas com deficiência, fazendo uma gravação em vídeo, e tendo a independência de fazer isso sozinho, utilizando a internet, você aí na sua casa, eu na minha, e numa época de pandemia, que se nós não tivéssemos acessibilidade, a pessoa com deficiência estaria duplamente isolada. Quanto que foi o custo disso e qual que é o valor de todo esse projeto, né? Exatamente. E a oportunidade que temos hoje de falar com milhares de pessoas, não é? Cada um na sua casa, podendo mostrar uma situação que, por muitas vezes, a sociedade não tem acesso a esse tipo de informação. Não é? E é importante que as pessoas conheçam e quebre aquele mito, não, porque criar alguma coisa acessível é caro. Não, isso tem que ser quebrado, isso tem que ser desconstruído. Na Idade Média, as pessoas que tinham alguma deficiência eram colocadas em asilos, em internatos, e ali recebiam algum alimento e passavam uma vida inteira trancafiados lá, porque, primeiro, que a sociedade, né, tinha vergonha de apresentar alguém que não fosse considerado normal. E depois que não sabiam o que fazer com a pessoa com deficiência. A partir do momento que perceberam que a pessoa com deficiência era capaz de aprender, surgiram as escolas. Com as escolas surgiu a cultura. Hoje, pessoas com deficiências estão em todas as áreas. Você vê, você hoje é um músico, um dono de estúdio, um palestrante. Eu tenho toda a minha vida na área de informática, sou formado em música, em violão, sou palestrante assim como você. Enfim, nós conquistamos um espaço na sociedade e todas as pessoas com deficiência estão galgando para esse caminho. Isso faz com que a gente passe a não mais receber e aceitar qualquer coisa, mas ter competência de exigir, cobrar, propor e participar do desenvolvimento daquilo que é bom para nós. Então, esse novo contexto, né, do nada sobre nós, sem nós, ele é muito importante, porque uma pessoa com muito boa vontade jamais vai criar um produto tão adequado para uma pessoa com deficiência se a própria pessoa com deficiência não participar disso. Então, quais são as empresas que melhor estão fazendo produtos com acessibilidade? Aquelas que contratam pessoas com deficiência. Então, hoje, no mundo corporativo, nós já encontramos inúmeros consultores de acessibilidade que são pessoas com deficiência, que se qualificaram e que têm um olhar adequado para a adaptação de todos os produtos e serviços de forma que as pessoas com deficiência consigam usufruir de tudo. Então, é uma mudança de paradigma no sentido de que a gente passou a cobrar, a exigir,
e, se preciso, com legislação, argumentando não só para o fabricante, como para o legislador, e inclusive cobrando, porque, como você comentou, nós pagamos impostos, não podemos receber metade de um produto. Estamos ainda muito longe do ideal, certo, Ari? Eu digo que estamos, mas eu sempre procuro observar a parte positiva do negócio, né? Porque nós temos, por default, já viemos de fábrica, sempre querendo, mas olha, isso aqui tá bom, mas poxa, podia ser bem melhor. Claro que podia, mas vamos valorizar o que temos hoje, até para que possamos saber pedir, para que possamos saber solicitar a melhoria do que temos hoje. Agora, se você vai com aquele viés negativo, você acaba até afastando as possibilidades, né, que poderão pintar na situação de você, como um consultor, se você chega, não, mas olha, esse seu produto aqui tá muito ruim, o cara já te olha meio com uma negativa. O grande barato é você se conectar com as pessoas, e sempre pelo lado bom é mais fácil você ter a conexão com as pessoas. Eu me lembro quando, no ano passado, chegaram para você com aquela ideia. O cara achou que estava tendo uma ideia maravilhosa, ele queria colocar um produto, não lembro se era na internet. Era o QR Code, né, Laércio? Ele veio com a pessoa veio com uma revista e falou, olha, eu fiz isso aqui pensando em você. Aí eu falei, opa, vem coisa boa aí. Aí o cara me deu uma revista na mão e falou, então, aqui tem um QR Code e tal. Eu falei, tá, e aí? Né? Então, você pega o seu celular, você mira direitinho no QR Code. Eu falei, certo, legal. Aí fiquei passando assim a mão na revista. Cadê o QR Code? E a revista lisinha, não tinha nada. Eu falei, só que você esqueceu de um detalhe, né? Como é que eu vou localizar o QR Code? Não, você vem aqui assim, pegou minha mão, ele tentou apontar a câmera do celular, ele errou, olhando ele errou. Eu falei, olha, você vê, mesmo você olhando, não deu certo. Imagina eu com esse negócio na mão. Então, não teria sido talvez um pouquinho mais fácil, na hora que você estivesse configurando essa página aqui, você tivesse dado uma ligadinha, Ari, como é que eu consigo fazer aqui que a pessoa localize o QR Code? Era ter um pequeno relevo ali, a pessoa ia conseguir achar o QR Code. E por quê? Porque ela não vive aquela realidade. E a gente tem que ter cuidado, porque a pessoa fez com a maior boa vontade. E a gente não pode perder nesse mundo ali as pessoas de boa vontade. Hipótese alguma. Que não. Nós precisamos direcioná-las, precisamos estar juntos, fazer parte do mesmo processo, cada um dando a sua contribuição. E não tem nada mais rico do que a contribuição em conjunto. Por isso que eu falo, todas as empresas que têm pessoas com deficiência em seu quadro de colaboradores, é uma empresa que tem uma evolução, porque as pessoas passam a ter percepções diferentes, em todos os sentidos. Todos ganham com isso, porque a pessoa com deficiência que vive só no mundo dos seus iguais não é desafiada, não se desenvolve. As pessoas que enxergam que não tem pessoas com deficiência nunca vão ficar sensibilizadas para as nossas necessidades. Então, estarmos convivendo no mesmo espaço e buscando a solução que atenda a todos é o grande crescimento que a humanidade tem experimentado a partir do momento que as pessoas com deficiência tiveram condições de sair de suas casas, de se envolver no mercado de trabalho e de começar a participar da sociedade, brigando, sim, por que não dizer, por condições de igualdade. E parece tudo muito romântico, mas ainda há muito pelo que fazer. Mas eu acho que nós estamos num caminho que não tem volta. A gente vai cada vez mais exigir, cobrar, as empresas vão perceber que existe uma parcela consumidora e que tem um potencial muito grande, e a tendência é que todos ganhemos com isso, não é? Não tenha dúvida, por isso que eu quis trazer esse assunto, porque nessa época onde todos estão em suas casas, muitas vezes as pessoas se encontram tristes, desanimadas. Então lembre, você tem aí até um equipamento que te leva para o mundo, o seu smartphone, olhe para ele aí, sabe? Você acaba se conectando com muita gente, você faz os seus pagamentos, seus recebimentos, você tem aí uma grande ferramenta que deve ser valorizada. E lembrando sempre, lute pelos seus direitos, né? Porque é só assim que você vai melhorar a sua vida, não é só reclamando, não. Lute por eles. Então, eu gostaria muito de, mais uma vez, meu querido, agradecer esse nosso bate-papo, esperando que possamos ter esclarecido e levado
a luz sobre alguns assuntos que, por muitas vezes, eles são pouco abordados, né, Laércio? Essa questão da acessibilidade, quanto mais falarmos, mais as pessoas irão perceber que não é um bicho de sete cabeças, não é verdade? Sem dúvida. E eu acho que o grande ganho é a acessibilidade atitudinal, é a conscientização das pessoas, é a sensibilização de que há espaço para todos na sociedade, cada um do seu jeito, com as suas características. Existem pessoas de todas as raças, de todas as cores e de todas as deficiências. E quando todos respeitam o espaço do próximo, fazendo que ele participe do seu mundo, todos ganhamos com isso, todos aprendemos, e a diversidade é o belo. Eu digo, Laércio, que a diversidade nos fortalece. Mais uma vez, meu amigo, obrigadão por você estar aqui comigo, e é sempre uma alegria muito grande poder te trazer aqui. Sempre você tem aí algo legal para trazer para as pessoas. Muitíssimo obrigado, viu, Laércio? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, sempre batendo esse papo gostoso. Adoro o seu canal, acompanho ele todo domingo, e é uma honra ter participado, e espero que a gente tenha levado alguma informação que possa ser útil para as pessoas. E, como diz o jovem, né? Tamo junto. Acredite, você pode. Que tal ser feliz? Adquira meu livro, Acredite Você Pode. Vendas, livro impresso e audiolivro, WhatsApp, 11 9 8478 5565. Livro impresso, Livrarias Curitiba, Shopping Metrô Tucuruvi, São Paulo e Vale Sul Shopping, São José dos Campos, São Paulo. Espaço Cultural Alberico Rodrigues, Praça Benedito Calixto, 159, São Paulo. E-book na Amazon, www.amazon.com.br.